E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Agro Resenha. Estamos começando mais um episódio diretamente aqui da AgriShow, cara, no stand da Piscinha. Sim, todo ano é o terceiro ano que a gente tá aqui. E a AgriShow é um lugar muito legal porque sempre vem muitas pessoas interessantes. Então a gente já aproveita a feira para poder gravar. E nesse episódio estou aqui com Gabi Rodrigues, né? Isso aí. Certo? Certíssimo. Que é produtora rural aqui em Iporanga, na fazenda Palmitolândia. Isso aí. Tá certo? Certíssimo. Palmitolândia me já remete a algumas coisas, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e falar daquilo que eu amo, né? Do meu projeto de vida, que é Palmito. É isso aí, cara, muito bom. Você vê, ó, pra você que tá aí, já sabe, o porteiro aqui no Agro Resenha não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firme o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o Gabi. E Gabi, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Pra gente começar essa resenha Eu aqui. planto palmito há 20 anos em Iporanga, que é a capital das cavernas, então é importante situar onde eu tô. Tô no sul do estado de São Paulo, numa cidadezinha que tem 4 mil habitantes. Tem o Petar lá, né, que é o Parque Estadual do Alto Ribeiro, então a gente tem muito ecoturismo. E lá eu planto pupunha para combater um problema que eu tô no coração da Mata Atlântica e tem muito jussara ali, que é o nativo da Mata Atlântica. Então, o que a gente fez foi investir numa cultura sustentável com uma alternativa para manter o jussara em pé na floresta. Hoje, eu planto palmito, pupunha, faço tudo com ele, faço você se apaixonar pelo pupunha que eu planto, para esquecer o jussara em pé na floresta, para deixar o tucano comer seus frutos. Então, nesses 20 anos, o que a gente aprendeu foi que é possível, sim, fazer uma agricultura sustentável e associada com a floresta, que é o que a gente tem lá. Minha área tem 180 alqueires. Eu só uso 20% disso com os 100 mil pés que eu tenho de pupunha. Não quero aumentar essa plantação. E a gente entendeu nesses 20 anos que, assim, palmito é uma commodity. 20 anos atrás eu vendia uma haste de palmito para a fábrica, para pôr no pote, a R$3. 20 anos depois, essa mesma haste tá R$2,90, R$2,50, então assim, tudo subiu. O pote subiu, a tampa subiu, o logo, né? E o que vai dentro, não. Então, o que a gente fez foi trilhar um caminho diferente e fazer você, ir pela educação, fazer você entender que é possível comer o palmito muito além da salada. Então, o meu brinco é de palmito, o meu colar é de palmito, a gente faz papel de palmito. Agora a gente está construindo uma casa de palmito, eu fiz tambor. Então, tudo que a palmeira me oferece, a palmeira de pupunha me oferece, a gente testa lá num grande laboratório e começa a usar e apresenta para os turistas, porque Legal. já há 5 anos que a gente abriu a fazenda para o turismo. Sim. E sabe uma coisa que sempre eu penso assim, que a maior parte dos produtos, né, agropecuários, seja palmito, qualquer outra coisa, tem muitas utilidades, né? E a maior parte desse produto que de repente não ia ser utilizado, como é o caso né? Ele é descartado, ele é jogado fora e muitas vezes isso não vira algo economicamente, né, que vai trazer retorno para você, né? E quando a gente começa a ver essas histórias, é interessante porque isso tudo agrega vamos dizer assim, no retorno econômico do negócio de vocês, no faturamento, né? Final, né? Isso. Ele não deixa de ser mais importante do que a plantação, porque a gente ainda continua com todos os tratos e vendendo para a fábrica o palmito a R$3, muito contragosto, mas eu tenho, por exemplo, um colar que eu posso vender para o turista a R$70, R$80 de uma semente que ficava até pouco tempo atrás no chão. Então, no chão das matrizes que a gente tem lá, né, da palmeira. Então, é isso, é o uso inteligente do que lá a gente chama de ouro branco. Porque não que seja descartado, não, a própria floresta reabsorve, mas a gente está usando de uma forma mais inteligente e com isso otimizando
o palmito, que é muito maltratado hoje, tadinho, né? O pupunha, ele precisa de uma valorização. Então, assim, minha missão é valorizar o pupunha, é transformar palmito em ouro branco. E de forma inteligente, que você leve um benefício para a vida. O que a gente faz hoje, assim, quando eu te ofereço, por exemplo, essas degustações, tem 3 tipos de palmito, mesmo palmito, com uns temperos em cima. Os 3 são veganos, então eu abro a possibilidade para qualquer tipo, sem restrição, qualquer tipo de pessoa comer. E uma frente imensa de possibilidades. Isso aqui é um Romeu e Julieta vegano, é palmito com goiabada. Então, eu te convido a experimentar, acho que você vai curtir. Vamos fazer uma troca. Eu te dei o nosso cafezinho. Ah, sim, o cafezinho. Né? Cafezinho. E vamos fazer agora uma degustação desse maravilhoso palmito aqui. Você se ferrou, William. O William fica só de olho. Daqui a pouco tem o do William. Então, é palmito com goiabada, palmito com uma maionese de palmito vegana, que não vai leite, nada, e aqui um caprese vegano. Então, lá na Palmitolândia, a gente brinca com o palmito. Faz a coisa ser divertida. Eu te convido a fazer uma sessão de palmitoterapia. A ideia agora é transformar esse tomatinho cereja numa joaninha. Aqui tá sua tinta, que é um balsâmico em creme. E aí, seja feliz. Quanto mais bolinhas você colocar, mais gostoso vai ficar esse negócio aí. E a ideia é essa, é que seja divertido e ao mesmo tempo passe um conceito e que você saia de lá com... ou daqui, no nosso stand, na AgriShow, com uma nova forma de ver o palmito. Eu costumo dizer que ali na Palmitolândia... Você vai querer comer? Eu vou, claro. Ali na Palmitolândia... Quebrando todos os protocolos... Eu sou meio... A pessoa só esqueceu uma coisa, o guardanapo. Não é problema. Mas tudo bem. Nós já é bruto, rústico e sistemático. E aí? Curtiu? Nossa, diferente com uma folhinha. Ou manjericão. É um caprese vegano. Não tem qualquer tipo de intolerante, assim, intolerância à lactose, intolerância a celíaco, porque só tem vegetal aí. Sim. Então, a gente brinca que você tem que estar preparado para conhecer a Palmitolândia, porque depois de conhecer a gente, palmitar com a gente, você nunca mais olha para um vidro de palmito da mesma forma. E se olhar para o nosso vidro, vai ver coração. Para você que tá vendo aí, ó, os palmitos aqui tem coraçõezinhos, ó. Coraçõezinhos, bonequinhos, olha lá. Tudo criança, pra criança isso aqui comer, é animal, exatamente. Né? Muito legal. Esse é pra criança e esse aqui é pro adulto, né? É uma cerveja pra você que tá vendo aí, ó, é uma cerveja de palmito, cara. Sweet Pupunha Lager. Você sabe que eu já fiz cerveja em casa. Ah, é? Já foi mestre cervejeiro? Fui cervejeiro já. Ah, mas essa não fui cervejeiro, não fui mestre. E você fazia do quê? Com o quê? Não, mas com os ingredientes normais, né? Não fazer com nenhum ingrediente diferente, mas... É uma delícia. É uma delícia. A gente demorou 5 anos pra pessoa que parar de explodir na lata. Porque, na verdade, vocês foram desenvolvendo novos produtos, né? Eu acho que esse é um ponto interessante, porque se você ficar só vendendo palmito para a indústria, não que, né, a indústria não seja importante dentro da cadeia, mas a gente sabe, né, que a indústria sempre vai querer pagar o menor valor possível. Exatamente, tá no papel dela, né? Eu tô no meu papel como agricultora de pensar fora da caixinha, fazer diferente e otimizar aquilo que eu tenho. Se eu tenho 100 mil pés de palmito e a conta não tá fechando, porque é uma questão de mercado, eu vou abrir um outro mercado, criar meu próprio mercado e ser feliz, porque a gente sempre atuou com essa questão da sustentabilidade e sempre a gente sempre brincou com isso, assim, de falar, olha, para ser sustentável tem que ser divertido. Então, assim, se não for divertido, não é sustentável. Se não é sustentável, eu não faço. E aí o que a gente fez foi juntar agricultura, gastronomia e turismo na fazenda. Isso. E você sabe que isso aí, cara, é assim, ó, a gente fala de inovação, né? Às vezes a gente pensa só no drone, na tecnologia digital, né? Mas a inovação, ela vem justamente para perpetuar os negócios, né?
Por que determinadas empresas duram 30, outras duram 50, outras duram 200 anos? Porque ao longo do tempo elas foram se alterando, foram se modificando, né? E reinventando. Que é muito o caso de vocês. Entendendo mas eu tô olhando... o mercado, né? Acho que é isso, Paulinho. A gente conseguiu entender o mercado de as dores do consumidor, as dores de quem come palmito e quem não come palmito, e tentar fazer de uma forma divertida, assim, legal. Come um brigadeiro de palmito, você vai curtir. A gente trouxe o brigadeiro de palmito. Eu tô olhando aqui. Esse aqui é um presente para vocês da Palmitolândia. Tá louco, meu. Aqui, ó. Fazer a festa na AgriShow. Brigadeiro de palmito. Não posso levar pra minha mulher, não. Não pode? Vai gostar. Aí ela vai pedir pra você ir lá palmitar comigo. Lá em Poranga. Will, se lascou de novo, hein? E aí? Não faz essa cara que você me deixa tensa. Gostoso. É bom. Gostoso. É gostoso. Nem fala assim, agora ele termina assim, nem parece de palmito. Não, é que foi mudando, né? Mas assim, é gostoso, não é ruim, não. É legal, cara. A ideia é essa, não é muito açúcar. Isso, Pra você consegue sentir um pouquinho da fibra do palmito. Sim. Muito bom. Hoje muito são bom. mais de 1000 receitas à base de palmito. Que vocês fazem lá. Que a gente faz lá, e a ideia, a gente tá preparando um livro da vovó Palmitinha, com as receitas de palmito, que é a minha mãe, e a ideia é que você reproduza isso em casa. Legal. E que no fim das contas, se você for pensar, eu não sou inimiga da indústria, eu tô ajudando, porque depois que conhecer a Palmitolândia, você pode comprar 2 vidros de palmito, e não um só. Você compra um pra fazer a salada e outro pra fazer as nossas invenções. Olha isso aí, legal. Mas eu não queria deixar de perguntar algumas coisas pra ti, porque assim, você tem 20 anos nesse negócio, né? Acho que talvez não, você é a primeira agricultora de palmito que eu trago aqui no podcast. Olha que legal! Então, eu gostaria de saber um pouquinho como que é o cultivo, né? Porque assim, tem essas particularidades. Tem o cultivo, né, que você faz do palmito Jussara, pupunha, e tem o Jussara que é o nativo da Mata Atlântica, né? E tem sempre aquele lance do Jussara. Ser mais gostoso, só que não. Arará. Conta pra gente um pouquinho como que é o sistema, como que funciona a lavoura. Como é que funciona, né? A plantação. Então, plantação de palmito, toda palmeira tem um palmito dentro. Hoje são mais de 70 tipos de palmito que a gente tem. O que eu planto e o mais conhecido, o mais, né, consumido, é o pupunha, que é nativo lá do Pará, né? Lá da Amazônia. E chegou aqui no Sudeste como uma alternativa para manter o Jussara em pé na floresta. Porque na década de 80, 90, a gente consumia muito Jussara. E o Jussara, ele tem uma peculiaridade. Ele cresce, demora 8 anos para ele crescer, cortou, acabou, não vem outro, morreu a muda. Aí você precisa do tucano, comer a semente desse palmito, para isso cair no chão, brotar de novo, e mais 8 anos para crescer. Como foi uma indústria consolidada e muito consumido durante a década de 90, os agrônomos na época, a gente tem vários estudos da época de que logo apontaram, isso aqui não chega no ano 2000. Porque se está saindo 5, 6 caminhões de palmito Jussara, que demora 8 anos, né? Por dia dali da nossa região, do Vale do Ribeira, logo vai entrar em extinção. Sim, entrou em extinção. E aí o pupunha chegou como uma alternativa. Então, você faz a muda da semente. Lá no Pará, ele é consumido... Eles nem consomem o palmito caule que a gente consome aqui. Eles consomem a semente, cozinha o fruto, porque ele é grande lá, e acaba comendo o fruto. Aqui a gente consome o que é o caule, né? A parte interna dele. E é uma cultura... Ficou bom pra caramba pros paraenses, então, Eles comem os negócios e nós comemos os outros. Exatamente. Come o miolo, eles comem Mas essa frutinha, então, isso é uma outra questão que a gente fala daqui a pouco, da frutinha. E é uma cultura que você planta, faz a semente, depois de 3 anos, demora uns 3 anos entre você pegar a semente, virar muda e pôr no chão. Foi o que aconteceu com a gente, assim, 3 anos até o primeiro corte. E depois que fez o plantio, o que você tem que cuidar é do pH da terra, adubar. Ali a gente usa torta de mamona para adubar, para manter a terra estável, e de irrigação. No nosso caso, a gente está no coração da Mata Atlântica, então assim, não falta água.
Para aqui, para a região de Ribeirão Preto, precisaria irrigar, porque palmito é água e fibra. Então, assim, se você vai ter a palmeira, não é que ela vai morrer de sede, mas ela vai ser um palmito duro. Né? Não, ela vai produzir, mas você vai tirar, porque é impossível você olhar para um pé de palmito e saber se aquele palmito é mole ou se ele mole, que eu falo, se ele vai ter mais parte basal ou mais parte para ir para o pote, né? O tolete. De fora, só da palmeira, você precisa cortar. Depois que você corta, que você vai ver como é que você cuidou da terra para aquilo crescer. Mas, de maneira geral, é o mais sustentável dos palmitos, o pupunha, porque a cada 6 meses, a mesma muda vem outra. Então, eu corto uma palmeirinha, a mesma palmeira já vai ter um perfil ali que vai virar outra, ela rebrota, então. Palmeira. E isso, rebrota, e assim, a gente já tá falando a minha plantação tem 20 anos, e a gente tem poucas falhas nela, assim, poucas mudas que não pararam de rebrotar, assim, porque hoje precisa replantar ou ter algum ajuste. E depois que rebrota, demora quanto tempo para ela produzir de 6 novo? meses. 6 meses? É que não é rebrota, né? Ela sai um perfilho, né? A própria hastezinha, assim, o coelhinho dela que vai crescer, né? Ó, a folhinha em forma de coelho, que vai crescer e vai virar uma outra palmeira. E aí, depois de 6 meses, você já vai ter uma palmeira de 1,5 m, mais ou menos, que já dá pra você cortar. Entendi. E o que acontece é que, assim, a gente corta, palmito é que nem uma cebola. Tem 5 cascas até chegar ao miolo. Então, quando você corta, você descasca muito material precioso ali, muita fibra. Com essa fibra a gente faz papel. Lá na Palmitolândia. E até chegar no miolinho. O que a gente pensou desde o começo não é inteligente você cortar uma palmeira gigante para usar só isso aqui no vidro, tendo uma série de benefícios aí para ser utilizado, né? Essa fibra toda. Sim. E isso, se você pensar assim, eu tô no campo, para mim tudo bem, cai na roça e vira material orgânico de novo. Mas para a fábrica que leva a gente manda esse palmito com 2 cascas. A gente manda, toda vez que sai uma carga de lá, sai com 2.500 cabeças, 2.500 hastes para a fábrica. Todo dia uma fábrica que tem isso. Imagina o volume que numa cidade grande, como, por exemplo, o Registro, acaba gerando. E ela tem que descartar isso. Então, se a gente muda o sistema, entenda, olha o tamanho que isso pode chegar. A gente ainda está falando da Palmitolândia, assim, né? Sim. Do meu sonho. Mas você sabe que as pessoas seguem por exemplo, né? Então é isso. É um projeto de vida que nasceu dentro de uma fazenda, né? Pelas mãos de uma agricultora. Mas imagina isso chegando na cidade. Imagina a fábrica apostando, coisa que não acontece ainda. A pessoa ainda é a louca do palmito. Mas um dia vão me ouvir. Tamo aqui. E aí a fábrica, ao invés de descartar comer, né, moer essa fibra, essa casca, ela pode, por exemplo, fazer papel, ou ela pode, por exemplo, fazer um compensado. Olha só. Olha aí. Te dá uma dica. Quer investir? Olha lá. Um compensado de palha de palmito, deixar aquilo secar e usar no forno, que ela vai, na caldeira, que ela vai queimar para cozinhar o palmito. E aí ela vai economizar uns 25 mil por mês. Olha aí. E aí ela pode pegar esses 25 mil e fazer valorizar a haste, em vez de pagar 3, pagar 12 pro agricultor. É isso, é pensar de forma diferente, de forma colaborativa, de forma criativa, para um mercado melhor, porque hoje o que a gente vive é o ganha-ganha, não adianta só você, como indústria, ganhar e matar o teu... a galinha dos ovos de ouro, né? Exatamente, mata o agricultor e põe do que dentro do pote. E, Gabi, você comentou de vários produtos aí, né? Você foi falando, tem o meu colar, tem o papel, quais são os produtos, assim, que a gente pode tirar de uma palmeira, de um palmito? Conta aí, se você puder enumerar. Nossa. Tem muito, né? Muito. Fala aí alguns pra nós. O que qualquer um pode fazer, assim, na casa? Pode ser o que qualquer um pode fazer. E também, assim, coisas que, sei lá, um colar como esse, sei lá. Olha, o que a gente já fez. Aí. A gente descobriu que palmito é muito parecido com coco. Tá. Com a fibra. Entendi. Então ele é isolante térmico e acústico. Agora a gente tá fazendo pra casa de palmito. A gente vai fazer a casa de palmito. E dentro da casa de palmito vai ter tudo de palmito. Aí pensa, já vai ter vaso de palmito. E com essas telas, eu tô desenvolvendo umas telas com a própria parte dele triturada, a haste triturada,
para ser isolante, vai ser o papel de parede, para ser o isolante térmico da casa, e térmico e acústico. E as colunas vão ser de palmito, já cortamos lá, palmitos de 20 anos, que é tipo bambu. Então a gente está tratando ele, a gente fez um tambor de palmito. E a partir desse tambor de palmito, que já tem 2 anos, e ele está bem resistente, a gente começou a pensar na casa de palmito. Então, as estruturas vão ser do tambor, como se fosse o tambor, né? A árvore de 20 anos, e aí tudo dentro dele. Então, dá para fazer até, quer ver uma coisa curiosa? Arco e flecha. Olha aí. A flecha não, mas o arco você consegue fazer. Com a folha do palmito, você pega ela, entorta o cabinho, e ele vira um arco. E com o meio dele tem uma fibrinha que você consegue fazer uma coisa do arco, corda, né? De você puxar como se fosse a corda e ele não arrebenta. Então é isso, tambor, papel, todo tipo de jarrinho, prato de palmito que a gente faz com aquela outra parte da folha que protege o fruto. Inúmeros, biojoia todas diversas e por aí vai. Legal. A gente... fora a parte culinária, que são mais de 1000 receitas. E aí tem não só cerveja, mas licor de palmito, suco de palmito. Alice toma caipirinha de palmito. Tudo. O que você quiser, a gente faz. O que a gente não fez, você pode falar que a gente faz. Não, a única coisa que eu tô achando complicada dessa nossa conversa aqui, eu tô olhando isso aqui e não comi ele ainda. Por favor. Esse aqui é o... que mesmo? Esse é maionese de palmito. Para fazer essa maionese é palmito, e pode ser ele industrializado ou vegano, ou in natura, mostarda e uma fruta. Vamos ver se você... Limão, azeite, vamos ver se adivinhar a fruta que tem aí dentro. O limão eu senti o gosto. A fruta é o que dá o óleo para... Abacate? Acertou, tá bom. Eu já entrevistei um cara que faz azeite de abacate. Azeite de abacate? Animal, inclusive. Você sabe que dá pra fazer, tem um povo do sul de faculdade, assim, é um professor. Ele desenvolveu um biocombustível com a semente do palmito. Só que ele fez com a semente do açaí. Então, assim, fez com açaí, dá pra fazer com pupunha. Só que tá testando ainda, né? Legal. Então isso. E esse aqui é o de... Esse é com goiabada. Vou deixar pra você, viu, Will? A outra banda. Romeu e Julieta vegano. No lugar do queijo, palmito. E é isso. Não tem lactose, não tem glúten, não tem nada. Só tem... Gostoso. Muito bom, hein? Gostei. Eu queria voltar nesse assunto, porque assim, quando a gente fala de inovação, né, que eu comentei, só se pensa nessas questões digitais, né, cara? Isso tudo aqui são inovações que você, através de pesquisa, porque você comentou várias vezes aí, o pessoal fez pesquisa, não sei o que tem, pá. Como é que é essa associação? Porque assim, as receitas, você comentou... As receitas, tentativa e erro. Isso, Mas essas outras coisas, assim, como que você foi entendendo que isso poderia ser um negócio? Foi fazendo algum tipo de parceria? Como que foi esse processo para essa outra parte que eu imagino que você talvez não tivesse o conhecimento pleno em cima disso, né? Exatamente. Não tinha o conhecimento... de escola, né, de formação, mas fui atrás, fiz muita parceria, trocas valiosíssimas e muito estudo. Eu nunca parei de estudar, assim, mesmo plantando palmito, eu tive um pai que foi muito presente nesse nosso projeto, hoje não está mais entre nós, e ele era físico nuclear. Olha aí. Ele tá vendo? era agricultor. Sai uma coisa nova. Ele era agricultor, mas ele era físico nuclear. E a gente discutia na mesa do jantar física quântica. Então, o impacto que uma coisa poderia causar, o efeito borboleta. Sim. Né? Então, é isso. E ele falava que conhecimento não ocupa espaço. Então, assim, tanto faz. E que química e física a gente tinha que saber sempre, porque o mundo vira em torno da química e da física. Então, é isso. Eu leio muito tudo que cai na minha mão e com essa possibilidade. Eu tô a 300 quilômetros de São Paulo e 180 de Curitiba. Ali onde eu tô não tem escola técnica, não tem curso, mas tem a internet,
né? E pela internet tem muito curso EAD. Então, por exemplo, para fazer a cerveja, eu não sou mestre cervejeira, também não quero ser, mas eu fiz um curso de mestre cervejeira pela internet. E aí, a partir daí, eu desenvolvi a minha fórmula. E fiz uma parceria com uma cervejaria, uma micro cervejaria de registro, chama Beta Hopes, que é quem fabrica, recebe, né? A fórmula e fabrica em Vasa. E aí, juntos, a gente construiu. Então, assim, isso que é bacana da coisa. Você não faz sozinho, porque, né, é a piada da ilha deserta, que adianta, né? Tá na ilha deserta com tudo lindo e maravilhoso, você não tem para quem contar, ou com quem dividir. E o objetivo é esse, não adianta só eu sozinha, eu preciso mudar uma realidade de toda uma região. Então, se eu sou exemplo, muita gente vem junto. Sim, sem dúvida. E no caso da cerveja, por exemplo, 5 anos até a gente conseguir envasar e realmente, é essa que eu quero abrir minha geladeira e tomar. E o princípio é esse, se eu como, eu faço. Se eu não gosto, eu não vou fazer, porque se o negócio não dá certo pra mim, não vou fazer pra você. Sim. Então, é uma ânsia do saber de querer fazer mais com menos. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo de estudo, de dedicação ao palmito, é isso, mais com menos. Sempre quando você tira os ingredientes, é engraçado, a gente começava com nhoque de palmito, eu comecei com uma série de ingredientes, aí eu ia tirando, eu tenho 3 ingredientes no nhoque de palmito, e ele dá super certo. Muito melhor do que a primeira versão de todas. Tentativa e erro, é aquela coisa de você, quanto mais você faz, mais aprimorado vai ficar, e melhor você vai ficar naquilo. Claro. Eu tenho 100 mil pés de palmito no meu jardim, lá no meu quintal, então eu preciso dar um jeito de fazer o meu filho, os amigos do meu filho comerem palmito muito além da salada. Eu também não enjoado, é uma coisa que sempre perguntam pra gente, você come palmito? Claro que eu como, eu tenho 1000 receitas. Eu faço... eu preciso comer. Batata, eu não faço mais batata frita, eu faço palmito frito. Então é isso, e fica bom. É você ter aquela curiosidade e a certeza de que é sim possível fazer um mundo melhor. Eu acredito no mundo melhor. Eu acredito no mundo onde as pessoas, elas colaborem uma com as outras. Então, assim, você chega lá na fazenda, a gente vai conversar, você tem alguma ideia? Vamos fazer. Eu aposto, vamos fazer. Legal. E dividir, né? Economia colaborativa e criativa é isso. Sim. O tambor nasceu assim. Do Quintal das Artes, é um artista que faz só material com a floresta, vai na floresta, fica uma semana, volta com um monte de material e faz os instrumentos. Ele fez com a gente, não teve investimento financeiro. Sim. É isso, é inovação, é novidade, é tecnologia, mas não é tecnologia embarcada, é do conhecimento que cada um tem e dessa troca, que é muito mais valiosa. Aqui, na AgriShow, tem um exemplo muito legal. Tem muito pessoal fazendo queijo, né? A gente tá lá no Artesanais, e aí eu tô fazendo um queijo de palmito. Quase me apanhei quando eu falei que era queijo de palmito, porque eles falam assim, não pode falar que é queijo de palmito, porque não é outra coisa. Mas a gente trocou tanto que eu vou voltar para casa com uma bagagem gigantesca e o meu queijo pronto. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei onde eu tô errando, e são trocas de corredor, assim, tô fazendo queijo de palmito, o que você acha? Vamos fazer assim, faz assim, tira aquilo, põe aquilo. Legal. Eu tenho um amigo que fala uma coisa muito interessante, que assim, se a gente estiver aqui, se a gente for trocar pão, eu te dou o meu pão, você me dá o seu pão, cada um vai com um pão para casa. Mas se vem aqui trocar ideia, você sai daqui com 2 ideias, eu saio com 2 ideias, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que essa economia colaborativa, porque assim, às vezes o pessoal fala de um jeito que parece que, né, é impossível de alcançar. Mas eu acho que o seu exemplo é legal porque é alcançável, né? São coisas que você foi fazendo prática, ali, na prática, no dia a dia, porque tem muita gente que fala e não faz nada. E tem muita gente que vai lá e faz, como é o caso de vocês, né? Exatamente. Agora o que a gente está tentando é uma parceria com a Embrapa, uma parceria com esses órgãos que, assim, eu abri a fazenda para o turismo. Hoje eu recebo quase... Outro dia tinha 100 pessoas ali, no mesmo dia, chegou querendo palmitar. Então, que tal fazer um aquário para você ir lá e testar as coisas bacanas que a Embrapa já tem com relação ao palmito na prática, pôr o turista para mexer, né, manipular o produto e aproximar, é isso, aproximar o agro do consumidor
normal, assim, do consumidor final. Porque a pessoa, tem gente que acha que dá assim, né, no vidro. colhe o palmito assim no vidro. Tem gente que acha que o leite vem da caixinha. Então. Normal, né? Uma sociedade que foi se afastando cada vez mais do campo, né? A gente faz parte do projeto Rota Gastronômica do Vale do Ribeira, né? É um projeto de sabor de São Paulo do governo do estado de São Paulo, que dividiu o estado em 13 regiões. E cada região tem o seu representante, são 10 representantes produtores. E aí eu represento, sou uma das representantes lá da minha região. E acaba que a gente vai em grandes eventos como Mesa São Paulo, SP Gastronomia lá em São Paulo, e a gente vê que assim, não é uma questão de classe social, é uma questão de cultura mesmo, de estar muito distante do campo. Essa joaninha que você comeu, eu tenho um pé de manjericão que eu coloco do lado, e eu trago as mudinhas de palmito. E tem gente que olha pro pé do manjericão e pergunta se aquela lá é a muda do palmito. Isso não significa ser ignorante. Sim, isso significa a distância, indica a distância que a pessoa tá da terra, do campo. E é preciso aproximar, porque só assim se entende que palmito não dá no vidro. E é preciso muito trabalho lá para amassar barro mesmo, para o negócio vingar, né? Afinal, se o campo não planta, a cidade não janta, né? Então, é isso aí. Acho que o turismo rural é um caminho bem bacana, assim. Eu adoro, eu sou apaixonada pelo turismo rural. Pois é, e eu acho que esse é um outro caminho que eu queria seguir aqui na nossa conversa, né? Eu lembro que, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu conversei com uma moça que ela meio que criou uma rota gastronômica e abriu a fazenda da família para receber e tal, no estilo de turismo rural, né? Ela fez até uns cursos lá do Senar e aí ela, junto com um professor, desenvolveram o projeto e executaram lá, né? Isso eu acho um projeto maravilhoso, né, cara? Porque assim, não tem. Eu tenho umas questões assim que eu acho que comida e saúde são coisas que aproximam as pessoas do Mudam do a campo. rota. Entendeu? Como que tem sido essa experiência do turismo? Né? Porque pelo que eu entendi, não faz muito tempo, né? Você planta 20 anos, vai fazer o quê? 5 anos? Tem 5, que a gente abriu mesmo, tem 2 anos. Pois que assim, tem que abrir, tem que ficar aberto. Como que foi? Como que tá sendo esse processo? Assim? Tá sendo muito divertido. Rejuvenescedor, assim, encantador. Porque o turista chega lá, cada turista é um turista. É uma pessoa, Sim. Né? E aí tem uma história. E a gente recebe como... A gente tá ali, né? É minha casa, você tá ali do lado, você olha para onde eu moro. Então, a gente realmente abriu as porteiras do sítio, da fazenda. E você passa comigo lá 4, 5 horas, então, palmitando e falando da vida. Então, é como se... É uma troca intensa e muito rica. Primeiro porque pessoas saem de lá com um olhar transformado. A gente tem um livro lá, um grimório que as pessoas escrevem. Então, assim, nada tecnológico, veja só. Você tem que pegar a sua canetinha se você achar que tem que escrever e deixar uma mensagem pra gente no livro. E o que a gente tem ali é emocionante. Eu falo, pra mim isso aqui já basta, já me pagou. Compensa o trabalho que eu tenho. Porque é mais um trabalho, se você for pensar. Eu não abandonei a plantação. Então, e outra, você também nem precisava disso. Exatamente. Sim. Se eu não tivesse a ideologia de querer fazer mais com aquilo. Se você continuasse fazendo o que você estava fazendo, podia, tá tudo certo. Mandar pra fábrica, ficar quietinha, não brigar com ninguém e não arrumar problema. Poderia, mas não... Não dá, né? Aí o que acontece é isso, é essa troca de pessoas falarem que assim, sim, foi transformador, eu aprendi alguma coisa, eu saí daqui, eu sei que eu não vou mais comer palmito só na salada, e eu entendo por que de repente eu compro um palmito, um pastel, e dentro do pastel tem um palmito duro, porque lá eu dou focal na sua mão, você entra na plantação e você corta seu palmito, e enquanto você tá cortando, eu tô explicando pra você, olha, essa parte aqui é a parte que a gente descarta, essa parte aqui vira papel, isso aqui dá pra fazer ceviche, essa outra parte faz vassoura, e aí você tem a ideia do todo, e entende que é uma palmeira, entende que é essa parte da palmeira que vira o palmito e tal. Então é isso, é muito gostoso, eu falo pouco, né? Então eu gosto pouco de receber, então eu acho que é isso, para você ter, para você investir em turismo rural, é qualquer um que pode investir? Não é, porque você tem que gostar de gente, né? Não, e outros, tem que gostar de gente, porque tem gente que não gosta.
Eu conheço muitos pecuaristas que falam assim, eu prefiro lidar com boi do que lidar com gente. Então... Então não é qualquer perfil, você tem que gostar de né? gente, você tem que gostar daquilo que você... Acredita, eu gosto do que eu faço, eu sou apaixonada, eu gosto do lugar onde eu tô, eu gosto do que eu planto e eu gosto de mostrar pra você que sim, é possível fazer outras coisas. Para de comer salada, vem aqui, vamos comer o brigadeiro. O nhoque, o sushi, E isso me alimenta com novas receitas. Porque aí você chega lá, você come uma vez, aí você fala assim, nossa, você sabe que eu tenho um prato de família que vamos fazer? Vamos fazer. Legal. Então, hoje a gente não tem ainda uma cozinha industrial, a gente não tem um espaço para isso, fazer junto com você. Mas um dia vai ter. Sim. E isso vai ser mais divertido ainda, porque aí você vai tirar teu palmito, vai fazer ali, vai sair com o vidro pronto. Essa é a ideia. Legal. E nunca tem um turista igual ao outro, então nunca tem um dia igual ao outro, né? Sim. E pro agricultor é bacana, porque no nosso caso, que partiu para uma linha, a agroindústria, alimenta de outras formas. Então agora, por exemplo, a gente lançou a cerveja, né? Tem a cerveja de pupunha e de jussara. Vem muita gente com filho e fala assim, poxa vida, vocês podiam envasar o suco. E a gente tem o suco, a gente bate... pupunha com gengibre e mel e jussara com maracujá. Só que você só pode tomar lá, eu não tenho envasado. Não tem como. Agora aqui eu descobri uma empresa e eu vou envasar. Então é isso, não para... A partir de uma ideia gerada ali por um turista que falou assim, o próprio suco de gengibre. Eu fazia suco de palmito com mel. Aí fui numa feira, aí o rapaz falou assim, vou lá palmitar com você. Tomou o suco, vou lá palmitar com você. Foi pra fazenda. Tocou o meu, né? Ficamos conversando, aí ele falou assim, Gabi, eu gosto desse suco, mas se você colocar gengibre, vai fazer toda a diferença. A gente fez na hora, colocou o gengibre, ficou maravilhoso, e agora eu só veio do suco de palmito. Então é isso, o ciclo, a roda da economia criativa, ela funciona assim. Ela não precisa do dinheiro para funcionar, ela precisa de troca de ideias. Sim. E para você ter troca de ideias, você tem que deixar o celular um pouquinho de lado e conseguir não conversar. Não dá pra fazer pelo zap, né? Conversar. Olho no sim. olho, essa coisa de troca mesmo. E legal. Isso lá permite. O fato da gente estar no campo, o fato da gente estar olhando para a natureza, o fato de ter o palmito como gancho. Legal. Ô, Gabi, e pra gente ir quase pros finalmente aqui, eu queria tocar nesse assunto que você falou, né? Porque você mora num município com 4 mil habitantes, né? Eu imagino que 3.999 agora porque eu tô aqui. Eu imagino que muita gente deve ir pra lá só pra visitar vocês, né? Vai de outros municípios. Aqui você deve ter conhecido umas meia dúzia de pessoas, né? Porque você quase não é comunicativo, então você deve ter conhecido pouca gente aqui, né? Então daqui a pouco, alguém que é, sei lá, do oeste de São Paulo, gostou de sua história, vai lá. Isso tudo movimenta a economia, de alguma maneira, né? E também fomenta você capacitar outras pessoas, né? Você vai ter que, daqui a pouco, você vai ter uma cozinha lá e você vai ter que contratar uma pessoa. Como que esse trabalho que você tem feito, você vê o reflexo na sua comunidade, assim? É muito bacana, né? Quase 5 anos atrás, a gente está indo para o quinto Festival do Palmito. 5 anos eu cheguei para o prefeito e falei, vamos fazer um festival. E aí, na praça. E esse Festival do Palmito teve eu na barraquinha, né? E uma barraquinha de pastel, outra barraquinha, mas ninguém vendendo palmito. E a ideia era que você fazia o bolinho de mandioca, põe o palmito no meio, pelo menos naquele festival. Sim. Naquele fim de semana. Porque aí o turista vai ver, vai vir, né? E a gente vai indo. No último festival, 4 anos, o último festival, tiveram 40 pessoas vendendo todo tipo de palmito. Então, assim, para mim, isso já é um reflexo de que a gente, sim, é a capital das cavernas, mas é também a capital do palmito. Dá para falar que a gente tem um pezinho ali, porque o que a gente faz, o que a Palmitolândia faz, só a Palmitolândia faz, do jeito que a gente faz. Sim, claro. E o fato de colocar isso para a cidade fazer e estimular, olha, você faz o bolinho de milho, então coloca o palmito junto, você faz o escondidinho, tenta fazer o escondidinho do palmito. A gente tem muita comunidade quilombola ali, então para eles é interessante ter essas possibilidades, né, abrir essas possibilidades. Isso é um envolvimento, é uma forma de mostrar que sim, compraram a ideia e que esse movimento tende a crescer.
O desafio aí é conseguir gerar valor, conseguir otimizar, aumentar o ticket médio, do palmito, fazer com que o palmito que a gente produz ali naquela região consiga dar um retorno maior do que só mandar para a fábrica. Porque aí o vizinho não vai querer vender. Exato. Eu não estou obrigando, não é um complô dos agricultores, ninguém vai vender para a fábrica. Não, porque você sabe que sempre vai ter um que vai vender mais barato. Sim, não, e tem a gente outra, tá indo assim, pelo exemplo. Dependendo da quantidade, também você também não consegue agroindustrializar tudo na sua propriedade. Exatamente, né? não. Você sempre vai ter sobras. Ideia, né? Exatamente. A ideia é ser o exemplo, mostrar que assim, ó, é possível, tá aqui, é possível, vamos junto? Então, tem hoje a cooperativa, a gente está com uma cooperativa que chama Cavari, que já é em outro município, em Eldorado, e essa cooperativa está tentando ampliar as formas, né, novos produtos e colocar na merenda escolar. E olha só que bacana, você ter o palmito na merenda escolar. Então, automaticamente, a gente faz um movimento que não necessariamente perde aquela dependência que a gente tem da fábrica. Isso é muito legal. Sim. Você tem uma segunda opção. Se você quiser vender para a fábrica, você venda, mas você tem outras coisas e muda uma realidade de toda uma cidade, né? Legal. Muito bom. Espero que daqui uns 5 anos a gente já tá aqui, ou então ano que vem a gente tá aqui falando de novo. Então, Gabi, o que aconteceu? Você viu? O maior festival do palmito deu bom. O maior festival do palmito Pupunha, no Vale do Ribeira. Gabi, muito obrigado por você ter... O que é? Eu queria falar do prêmio, então lindo e maravilhoso. Isso aqui é um dos meus maiores orgulhos. E eu acho que responde essa pergunta que você fez sobre o impacto, né? É o prêmio Mulheres do Agro 2024, que a gente ganhou em pequena propriedade. E para mim, que venho da área do agro, fui pro turismo, abri pro turismo, aí eu ouvi muita gente falando, o que essa moça louca do agro tá fazendo no turismo? E representa a consagração de uma ideia que já foi tida como louca, porque dá para imaginar que, assim, a primeira vez que eu apresentei o brigadeiro de palmito, imagina, é isso aí, você come e você fala, mas até que é bom, né? Sim, é bom. Então você muda a cultura. E esse prêmio é um reconhecimento do agro, do setor onde eu atuo. Então mostra que, assim, sim, é possível fazer diferente, é possível ser mulher, tá num mercado que é super machista, só tem dono de fábrica, você não vê mulher. Então, assim, eu não converso com mulher de fábrica. Sim. E negociar com eles e explicar para ele que, vamos lá fazer uma vassoura de palmito, é uma distância muito grande. Muito grande. Então, é um reconhecimento, dá voz pra gente e acho que cria uma nova realidade aí, possibilidades inúmeras. Eu sou muito feliz e realizada de palmitar hoje em dia, de viver do palmito. Coisa boa, muito bom. Bom, muito obrigado por você ter vindo aqui, né, dedicado um pouquinho do seu tempo para contar a sua história. Sua história é muito legal, maravilhosa. Quando o pessoal comentou comigo que você mandou o release ali, eu falei, não, quero conversar com essa mulher aí, vamos ver o que a gente consegue tirar de lá. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, né? Que continue aí, que daqui 5 anos você volte e conte mais novidades boas. Mais coisa, a Casa do Palmito pronta, o laboratório da Embrapa lá. Daqui a pouco eu vou lá gravar. Eu te convido a ir lá gravar. Que aí o nosso amigo Will come tudo que você não deixou ele comer aqui. E aí eu faço mais um monte de coisa pra você. O Will é intolerante à lactose. Então, a gente tem um monte de coisa que a gente faz sem leite, sem nada. Legal. Sem glúten. Então, estão convidadíssimos. Vai ser um prazer palmitar com vocês lá. Muito bom. Agora, Gabi, vamos para uma parte importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Tá bom? Vamos lá. Vamos. Vou falar pra você, não tem pegadinha, tá? Tá bom. Vamos fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça. Que vem na cabeça. Isso. Gabi, qual que é a sua música antiga predileta? Música antiga predileta? Quando você tá palmitando, você pensa nela. Metamorfose ambulante. Essa é boa. Toca Raul. Muito bom, muito bom. E qual foi o lugar mais legal que você já visitou? O lugar mais legal que eu já visitei
Foi Antofagasta. Antofagasta, no Chile. Norte da Argentina. Argentina? Minha alma ficou lá. Não voltei ainda. E explico por quê. É um quiz, né? Mas eu vou explicar. Abrir um parênteses, vale a pena. Ali, os povos originários são muito presentes. A história é muito presente. Então, todo mundo na praça, na rua, na fazenda, te fala a história dos nossos antepassados. Que quando não existia Brasil, Argentina e Chile, que era tudo junto, tudo né? Então, é uma história viva. E eu me encantei com aquele lugar. Acho que a gente tem muito que descobrir ali, assim, muita história para conhecer. Das cordilheiras, que vai até o fim do mundo, né? Então, assim, é um lugar mágico. Gostei muito de lá. Muito bom. Sem falar Brasil, né? Brasil mora no coração. É isso aí. Deixa eu te fazer uma... Vou levantar a bola pra você. Qual que é a sua especialidade na cozinha? Palmito! Palmito de tudo quanto é tipo. Legal. Você falou que sempre tá estudando, sempre tá lendo. Tem algum livro que você indica pra gente que de alguma maneira mudou sua visão e que contribuiu pra você, que você pode trazer pra gente? Todos do Ailton Krenak, com em específico Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Gostei desse título. A vida não é útil, também é muito legal. Porque você para pra pensar assim, eu tô no coração da Mata Atlântica, certo? Então, aí você para pra pensar, e é uma coisa que ele fala muito, se você não tem ar puro, água potável e terra bacana para plantar, é melhor morrer, né? É melhor que o fim do mundo chegue logo. Então, vamos cuidar do que a gente tem e fazer com que isso perpetue. Hoje a gente está plantando o que os nossos netos vão viver, o mundo que os nossos netos vão viver. A gente não vai ver daqui 50, 60, 100 anos, o que a gente vai ter aí? Se a gente vai estar tipo o Bob Esponja, né? O esquilinho lá vivendo com um negócio na cabeça, um capacete na cabeça para respirar. Mas é isso, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter sim um mundo melhor e mais sustentável e curtir mesmo a vida no agora, né? Não esperar até o amanhã. Então fazer o agora, não ficar só no papo, né? Legal, isso aí. Pegar na enxada e fazer mais acabativa do que iniciativa, né? Exatamente. Que a gente faz lá. Vamos fazer. Tem que fazer, vamos fazer. Agora uma mais filosófica pra gente finalizar mesmo, que é o seguinte. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Planta palmito. Planta antes. Começa mais cedo. Eu esperei, imagina, demorou mais de 20 anos, planta antes. Meu pai queria há muito tempo plantar palmito. E aí demorou pra gente começar. Né? Ficar, será? Não, tem que ser. Muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse podcast aqui também, que a gente tá gravando em vídeo, então se você quiser, corre lá pro YouTube também, que esse material vai estar disponível lá. Tenho certeza que você gostou desse bate-papo meu com a Gabi aqui. Porque, eu espero que tenha gostado. Que tá aqui até agora, né? Se você tá aqui até agora, porque você gostou. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo aqui, tá certo? Então siga o AgroResenha em qualquer agregador de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, qualquer um desses a gente tá por lá. Acompanhe também os outros podcasts da casa. Nós temos outros podcasts aqui da casa. Nós temos um podcast chamado Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio do Brasil também, ó. Esse é um podcast muito legal, depois eu vou te mandar. Que legal, me manda. E a gente tem o Brasil que Produz, que é uma série itinerante do podcast, que a gente faz em vídeo, a gente visita produtores, por isso que eu falei, ó, daqui a pouco nós vamos lá. E aí a gente tem outros podcasts também, do Alígia Pedrini, que é o Agro em Pauta, o AgroTech do Lucas Ordonha também, que tá todo mundo por aí, então é só você vir e escutar esses episódios, tá aqui no AgroResenha também. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X também, né? E, cara, entra no nosso grupo do Facebook, ó. Nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, né? Vieram pelo coisa ali, né? Então, só você mandar aqui que a gente vai trazer você, tá certo? E se quiser palmitar, segue a gente lá da Palmitolândia. É isso aí, legal. é isso aí. Vai lá visitar a gente. Muito bom. E, Gabi, eu sempre finalizo meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom?
Tá bom. Palmito, a mudinha do palmito você tem que molhar 2 vezes por dia. Aí, tá de vendo? manhã e à tarde. Quando você faz a mudinha bem de É isso aí. Acho que eu não te falei, né? Mas eu sei que já terminou, mas fala um pouquinho onde a gente pode encontrar. Eu pulei essa pergunta aí. Onde a gente pode encontrar vocês? Então, Palmitolândia fica em Iporanga, capital das Isso. cavernas, 300 quilômetros de São Paulo, 180 de Curitiba. A gente abre todos os dias, como diz minha mãe, a gente abre quando a gente chega, a gente fecha quando a gente vai embora. Se tá fechado, porque já foi, ou ainda não chegou. Não, brincadeira. E aí lá você pode palmitar comigo e segue a gente no Instagram, Palmitolândia, a Disneylândia do Palmito. E a gente vende pelo WhatsApp, vende pelo site, vende se quer alguma coisa de palmito, palmito in natura, ou cerveja de palmito e tal. É só mandar mensagem que a gente responde. Vai ser um prazer palmitar com vocês. Muito bom. Obrigado, tamo junto. Fechou?